Saudações a vocês que acompanham este canal, voltando à ativa depois de semanas sem postar nenhum vídeo, e desta vez eu vou fazer algo ligeiramente diferente. Vou usar uma ferramenta que nunca tinha usado, o Google Meet, para fazer a leitura de um texto que eu escrevi no começo deste ano. Eu vou até usar algo bastante avançado, que eu nunca tinha usado aqui. Este canal é bastante precário do ponto de vista técnico, que é a apresentação da tela, compartilhamento da tela, e vou lendo o texto e comentando-o, né? Então, o fato de eu colocar aí o texto em vez do meu rosto talvez seja um alívio estético, né? Então, vamos lá. É um texto que eu escrevi no dia 8 de março deste ano, e que foi publicado pela plataforma Medium, né? Vou aqui compartilhar a minha tela. E aqui está esse texto que eu escrevi no Medium. Em meio à incerteza, o espírito, né? Muito bem. Então, o que eu escrevi naquela época, e acho que muito disto continua válido, começa assim: se me atenho ao pouco que me é dado saber, constato, em primeiro lugar, que estou vivo. Vivo e neste instante, que não se repetirá. Ele, que foi antecedido de inúmeros outros, para sempre perdidos, em breve se desvanecerá por seu turno. E assim por diante. Então, se nós nos atermos àquilo que é mais imediato da nossa própria experiência, notamos que nossa experiência se compõe de instantes que se seguem uns aos outros. E esses instantes acabam se perdendo para sempre e não podem ser reavidos, né? Creio que todos nós, se voltarmos ao básico da nossa experiência, poderemos perceber isso, né? Os estoicos romanos tinham o costume de referir-se ao passado como a um abismo, dizendo o mesmo do futuro. Tudo o que você tem em mãos é o presente, insistiam eles, um lapso, um intervalo de tempo comprimido entre dois fossos de igual inacessibilidade. Nós vivemos no presente. Esse presente é algo pequeno comparado ao passado de instantes que já se foram e ao futuro, presumivelmente, de uma quantidade razoável, né, composto de uma quantidade razoável de instantes por viver, né? Desejar ressuscitar o que já se foi é loucura apenas comparável a querer divisar com muita clareza o que está pela frente. Então, dois comportamentos que necessariamente causam sofrimento: o desejo de que algo que já se foi retorne, né? Existe até um termo cunhado no humanismo europeu para isso, que é a nostalgia, que é o desejo, a algia de que algo vivido no passado retorne, né, de que haja o nostos, o retorno, e também querer divisar com muita clareza o que está pela frente é algo que necessariamente nos causa sofrimento, porque o futuro é, por sua própria natureza, incerto. Eis Lúcio Aneu Sêneca, filósofo estoico, escrevendo em seus últimos anos, depois de 60 de nossa era, ao amigo Lucílio, na tradução de J.A. Segurado e Campos, de 1991. Esta é a primeira carta, aliás, de Lucílio, de Sêneca a Lucílio, né? Nada nos pertence, Lucílio, só o tempo é mesmo nosso. A natureza nos concedeu a posse desta coisa transitória e evanescente, da qual quem quer que seja pode nos expulsar. Então, quem quer que seja ou qualquer coisa que seja, né? Então, a morte pode vir por diversas vias, né? É tão grande a insensatez dos mortais que aceitam prestar contas de tudo quanto lhes é emprestado. Não obstante,
apesar de que o seu valor mínimo ou nulo e pelo menos certamente recuperável, né? Não, apesar do seu valor mínimo ou nulo e pelo menos certamente recuperável, mas ninguém se julga na obrigação de justificar o tempo que recebeu. Isto é, nós somos sempre muito ligados a questões materiais e fazemos muita questão de contar o dinheiro que temos ou de nos organizar em termos de devedores e pessoas que têm algo a receber, né, credores, mas do tempo mesmo ninguém cuida. E o tempo é a única coisa que nos pertence verdadeiramente, né? Algo que, aliás, a experiência humana mais própria e talvez mais profunda é capaz de revelar, né? Mas ninguém se julga na obrigação de justificar o tempo que recebeu. O que você fez com o tempo que você recebeu na sua vida, né? Não é algo que passe pela cabeça da maior parte das pessoas, né? Apesar de este, isto é, do tempo, ser o único bem que, por maior que seja a nossa gratidão, nunca podemos restituir, né? Por sua própria natureza. Então nós somos gerados no tempo, criados no tempo, esta dimensão muito difícil de entender, né? Mas nós não fazemos questão de aproveitar bem este tempo, né, que nos é dado. Então nós vivemos a vida quase sempre como se esta dimensão na qual nossa consciência plana fosse algo que pudesse voltar atrás ou que pudesse ser restituído, quando na verdade não o é, né, quando na verdade não é. Então, desperdiçar o tempo é uma das alternativas menos sábias que o indivíduo pode escolher. Mais adiante na obra, nas cartas a Lucílio, na transcrição a uma consolação a um tal Marulo, Quintus Junius Marulus, talvez, diz o filósofo o seguinte: repara, Lucílio, na rapidez com que passa o tempo. Atenta na exiguidade desta ínfima fração que nós percorremos a toda velocidade. Considera todos estes seres humanos que se dirigem em massa para o mesmo ponto, separados uns dos outros por intervalos brevíssimos, mesmo quando se nos afiguram muito longos. Sabe-se do que ele está falando, né? Representa no teu espírito, dentro de ti, toda a vastidão das profundezas do tempo, até atingires a dimensão do universo. Então, quanto tempo já se passou neste universo até chegarmos a este ponto, né? 13 bilhões,4 de anos, né? Compara depois a essa imensidão aquilo a que nós chamamos o tempo de uma vida humana, é praticamente nada, né? E verás até que ponto é diminuta essa extensão, porque nós ansiamos e que fazemos por prolongar. Então, diante do tempo universal, por assim dizer, diante da dimensão temporal deste universo, porque pode haver outros, né? Ou pode haver uma renovação de universos ou qualquer outra alternativa não colocada sobre a mesa, o intervalo de uma vida humana e o intervalo em que evidentemente se vive são coisas muito breves, né? Estamos aí falando da carta 99, 7, 10. O que ficou registrado acima não deve ser novidade para ninguém, né? Então todos nós notamos isso, né? Ao contrário, é a substância mesma da vida, todos nós notamos essas coisas em seu aspecto mais cotidiano. Por repisada, por frequentada que seja, a visão de passado e futuro como instâncias que não passam de fantasmagorias é apenas raramente convertida em consciência. Então, dificilmente nós temos a consciência da verdadeira natureza do passado e da verdadeira natureza do futuro, como esses abismos de que falavam os estoicos, como esses fossos inacessíveis, né? Quero dizer, a rigor, passado e futuro não existem. Você não vive em nenhum deles, né? Alguma discordância aqui? Você pode transportar-se mentalmente para trás ou para frente, revisitar o passado, muitas vezes de maneira idealizada,
né, ou de maneira mais traumática do que ele de fato o foi, ou imaginar o futuro, né? Mas o fato concreto é que está empregando o seu momento presente com o conceito, com a noção do que já viveu ou do que tem para viver, e não propriamente com o passado ou com o futuro. Estes são, por sua própria natureza, inacessíveis. E esse conceito, essa forma mental, está sempre imbuído de um viés, o das preocupações que você permite que se instalem dentro de si no momento presente. Então, você visitará o passado e o distorcerá, dependendo daquilo que esteja ocupando a sua mente naquele momento, e da mesma maneira você se projetará num futuro possível, e essa projeção estará também impregnada da sua visão naquele momento presente. Algo bem pouco objetivo na maioria das vezes. Embora ninguém ignore que o presente é tudo o que nos está à mão, são poucos os que não vivem intoxicados pelo conceito que formam de acontecimentos passados ou de expectativas futuras. Então, a possibilidade de nós vivermos com esse conceito do passado ou com esse conceito do futuro o tempo todo, né, é muito presente, muito grande. Isso talvez seja um paradoxo, talvez, porque nós reconhecemos que o presente é a única coisa que temos para viver, e ainda assim nos prendemos a longuíssimas sessões imaginárias em que revisitamos o passado, ou a muito longas também sessões de imaginação num futuro possível, né? Evidentemente, é necessário ter a possibilidade de consultar nossas memórias e alguma opinião sobre o que já vivemos, para daí extrairmos lições úteis. Então, é necessário que o passado esteja razoavelmente acessível, pelo menos sob a forma de conceito. Assim como certa aptidão também é necessária para a previsão, a fim de nos guiarmos pela existência. Então, não estou dizendo que ir para o passado ou ir para o futuro não sejam operações úteis, né? O que eu estou dizendo é que isso não deve se tornar a única coisa que nós fazemos, né? A capacidade de lembrar-se e a de prever, aliás, são dois dos predicados que nos fazem humanos. O problema ocorre quando essas possibilidades de perscrutar, de investigar os dois abismos, passam a consumir completamente a atenção que deveríamos devotar, pelo menos de quando em quando, ao presente. Então, o problema ocorre com o exagero nessa vida no passado ou nessa vida no futuro, né? O apego excessivo ao passado é produtor de tristezas e arrependimentos. Nada do que você possa fazer agora ou daqui por diante modificará o que já se foi, né? E não é possível nem mesmo reviver este passado propriamente dizendo, né? A atenção desmesurada ao futuro costuma gerar ansiedades desnecessárias, porque o prospecto que formamos em nossas mentes inquietas, está não raro, não infrequentemente, tingido de um catastrofismo que não se verifica na realidade. Então, o apego excessivo ao passado e a atenção desmesurada ao futuro são duas faces da mesma moeda e de uma moeda que não nos faz bem, não nos compra o bem-estar. Este é o problema. Este é fundamentalmente o problema. E se você prestar atenção a si mesmo, a si mesma, verá quanto do seu tempo presente é gasto com uma imaginação pretérita, muito longa, e quanto do seu tempo é gasto com uma prospecção futura também fora de qualquer medida, né? Uma das estratégias mais comuns da meditação de atenção plena, que aqui é a tradução de mindfulness, que é uma tradução para sati, né, do sânscrito, é a de rotular os pensamentos que ocorrem ao praticante dessa meditação com as etiquetas passado e futuro. Isso é uma técnica bastante básica, né? Então, quando você está prestando atenção a si próprio, a si própria, e vem um pensamento relacionado ao passado, você, com gentileza, o rotula passado e deixa que ele vá embora. E quando vem algo que tem a ver com uma apreensão futura, você coloca
nesse pensamento a etiqueta futuro e deixa esse pensamento ir embora. Prestar atenção a isso, a esse fervilhar, né, de pensamentos relativos ao passado e ao futuro, lhe dá uma medida da ocupação de sua mente pelas ideações de retrospecção e antecipação. Você começa a perceber quanto da sua vida está sendo gasto com a visita ao passado ou com a antecipação do futuro. É uma boa ideia, mesmo para não praticantes de técnicas de meditação oriental. Existe uma frase que é usada muitas vezes, né? Quando você está preso ao passado, tem depressão. Quando você está preso ao futuro, tem problemas com ansiedade, né? Não sei se isso é exatamente verdade, mas parece verdade. Mas a questão é, a ansiedade é justamente estar demasiado ocupada com o futuro, e muitas vezes a depressão está ligada a uma vontade de que o passado se reatualize, o que é absurdo e jamais acontecerá, né? Qualquer um consegue assim, por meio desse processo de análise interior, ter uma noção de quanto se ocupa do que já se foi ou do que está por vir e do modo como negligencia o momento preciso em que vive. Os antigos tardios e os medievais usavam os adjetivos ativa e contemplativa para caracterizar duas maneiras de viver. Uma com pleno envolvimento com as coisas do século, com as coisas mundanas, com as coisas do aqui e agora, isto é, medindo-se constantemente com os afazeres, as coisas que precisam ser feitas, e sua relação com o passado e futuro, né? E outra em que se buscava um distanciamento das vicissitudes do tempo, das oscilações e dos acidentes que o tempo traz. Vita activa et vita contemplativa, né? Em latim, vida ativa e vida contemplativa. Essa vida ativa é aquela vida em que o indivíduo está o tempo todo se ocupando de passado e futuro. E a vida contemplativa é aquela vida em que o indivíduo tenta, ao máximo, desprender-se deste apego excessivo com o passado e com o futuro. No humanismo italiano, evocava-se, respectivamente, o par Lia e Raquel, as filhas de Labão oferecidas em casamento a Jacó, lá no início da Bíblia, né, para ilustrar essas modalidades de existência. Aquele modo medieval de localizar nas histórias do Antigo Testamento certos modelos de conduta, né? Por volta de 1542, Michelangelo Buonarroti deu-lhes corpo no mármore. Então ele esculpiu uma Lia, né? Sua Lia tem vestes romanas, portanto aí a ideia de uma vida ativa, de uma vida política, de uma vida no século, né? Século bastante bem delineado, e na mão esquerda um espelho. Representação clássica da prudência, né? A prudência, quando é uma virtude cardeal, é a frônesis dos gregos. Quando era retratada, não raro vinha retratada com um espelho na mão e às vezes com uma corda na outra mão, né? Esse espelho dá, entre outras coisas, o poder de olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, a prudência tem também, dentre os seus predicados, a capacidade de se planejar, né? De se planejar e evitar riscos desnecessários. Então, a ideia aí de uma Lia, a primeira das filhas de Labão, oferecidas a Jacó como um modelo da vida ativa, está sendo corporificada pela escultura de Michelangelo. Ao passo que a escultura Raquel tem um manto longo e olhos voltados para o céu em atitude súplice, né? Muito bem, ambas as imagens foram postadas na Basílica de São Pedro Acorrentado, San Pietro in Vincoli, em Roma. A interpretação mais comum nos diz que elas encarnariam as duas vias de salvação, pelo trabalho e pela fé, né? Nós temos aqui ao centro o celebérrimo, como dizia a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o muito célebre Moisés, né? Aqui, com as mãos em prece, olhando para o céu, temos Raquel, e aqui nós temos Lia,
Na sua mão esquerda, não dá para ver por esta perspectiva, está o espelho, né? E se não me engano aqui, o que nós temos é uma corda, né? Também a ideia de preparação da prudência e da vida ativa. Ora, ninguém precisa estar de acordo com os pressupostos metafísicos ou com o conjunto de histórias que embasam o cristianismo para entender a alegoria, para entender a alegoria estatuária. Este simbolismo é claro, mesmo que você não esteja de acordo com o Velho Testamento ou com o cristianismo. Estamos falando de polos complementares. A operosidade, como um hábito, tem um contraponto necessário na abertura interior, o mais desarmada possível, para o mistério que nos transcende. Labora et ora. Trabalha e reza, ora. Ou, como está na bandeira do Espírito Santo, trabalha e confia. A contemporaneidade nos afastou das formas de contemplação e introspecção que pareciam tão importantes para muitos de nossos antepassados, né? Creio que não precise defender esta minha afirmação. Elas são frequentemente rotuladas, isto é, as formas de contemplação e introspecção, que no passado pareciam tão importantes, como perda de tempo. Dá-se assim de barato que o desejo de se ter uma boa posição social seja o único fim para o qual todos nós tendemos, que uma vida inteiramente consumida pelo interesse em amealhar, em acumular poder, riquezas, popularidade, esteja de antemão justificada. Então, a vida moderna determinou muitas coisas. Uma dessas coisas é o abandono de uma série de formas consagradas por tradições as mais diversas de introspecção e contemplação. Duas coisas que nós perdemos e que talvez não sejam muito valorizadas, mas que, de uma certa forma, faziam parte do passado, são o céu estrelado à noite, pelo menos nas grandes cidades em que nós moramos, né? O céu é muito mais impressionante do que o céu de São Paulo, ou do Rio, ou de Belo Horizonte nos deixa entrever. Não dá nem para ver a mancha do paredão de estrelas da Via Láctea, né? Aqui nessas cidades tão poluídas e cheias de iluminação artificial. E outra coisa que nós perdemos nestas cidades muito cheias em que vivemos é o silêncio. O silêncio era algo valorizado no passado, né? E o céu estrelado dava imediatamente ao ser humano a noção do próprio tamanho que este ser humano tem, né? Pascal, por exemplo, olhava para as estrelas, ele podia ver muito mais do que nós, e dizia quantas e quantas estrelas no céu infinito que não sabem nem mesmo o meu nome. Então ele tinha uma noção do espetáculo, da vastidão que aquilo lhe colocava. E essas coisas todas se perderam com uma série de técnicas que também tinham muita importância no passado, né? Bem, o fato é que a vida não está de antemão justificada, né? Não só porque nem todos atingirão os píncaros da glória, o topo, o auge, no mercado financeiro, no favor dos paparazzi, nas métricas do Instagram ou no reconhecimento acadêmico, por exemplo, mas também porque, ainda que cheguem lá, será por bem pouco tempo. Então, esses objetivos comumente perseguidos por tantas e tantas pessoas são também objetivos transitórios. Ainda que essas pessoas cheguem lá, ainda que se tornem muito famosas, ainda que se tornem muito ricas, ainda que se tornem muito prestigiosas, todos esses favores da fortuna são coisas que, de uma hora para outra, podem se perder, né? Então são objetivos transitórios. E pelo fato de serem objetivos transitórios, muitas pessoas têm a sensação de que há algo de clamorosamente vazio nessas coisas. Além disso, o que ocupou o lugar da contemplação na vida que levamos são formas de entretenimento ou distração cada vez mais onipresentes e, eu diria, até mesmo cada vez mais tirânicas.
Elas apenas reforçam o estilo de vida baseado na busca por um lugar ao sol dentre os que têm boa performance na sociedade. Então, houve uma espécie de absolutização da vida ativa, né? Sociedades do passado, com todos os problemas e todas as faltas que tinham, sabiam que o contraponto necessário à vida ativa era a vida contemplativa. O que aconteceu é que a vida ativa se tornou tão prevalente e passou a ocupar tantos espaços nas sociedades modernas que ela é vendida como a única possibilidade de existência respeitável dentro desta mesma sociedade. A miríade, a infinidade de vídeos, canções, filmes, notícias, programas, memes, notificações e comerciais que acompanham tudo só faz crescer exponencialmente. A quantidade de informações a que nós somos sujeitos é alucinante, né? A maior parte dessa produção de mídia é descartável e feita para ser assim. São armas de distração em massa. Havia um livro, se não me engano, com esse título, Weapons of Mass Distraction. Eu não me lembro do autor, né? Então, armas de distração em massa. Então, vocês estão sendo bombardeados com ogivas que procuram distraí-la, né? E você não tem nem mesmo a oportunidade de se concentrar em outra coisa. A vida ativa se absolutizou ao proscrever, ao tornar proibida a contemplação, o silêncio, a ascese, entendida como exercício, o estudo desinteressado, as ações de graças, e substituí-los por formas cada vez mais sinestésicas, que envolvem todos os sentidos de se gastar o tempo. Estamos bem perto do Admirável Mundo Novo, de Huxley. Havia lá no Admirável Mundo Novo, que é um livro muito mais profundo do que se supõe, os Phillies, né, que eram cinemas sinestésicos e que envolviam totalmente os indivíduos com tramas muito superficiais, muito bobas, mas que de uma certa maneira prendiam demais as pessoas do mundo futuro imaginado por esse grande autor, né? Enquanto isso, a vida passa. Enquanto isso, a vida passa. A distração é uma fuga do presente e não prepara de maneira nenhuma o futuro. É o complemento de que o sistema de homologação, talvez pudéssemos dizer alienação, necessita para formatar bilhões de seres humanos e colocá-los em regime de servidão voluntária. Então, parece que a distração não nos escraviza, mas ela nos escraviza em alguma medida, né? Então, tantas notificações, tantos memes, tantos vídeos, tantas canções, né? Tudo isso ocupando o lugar de momentos em que uma visão mais profunda poderia ser desenvolvida. Não admira que muitos cheguem à idade madura sentindo-se condicionados, exaustos, interiormente empobrecidos. E as pessoas começam a se sentir assim lá pelos seus 30 anos, né? Presos a rotinas de trabalho e a automatismos familiares embrutecedores há 15, 20, 30 anos, já não podem apreciar o presente em seu frescor e singularidade, cada instante novo, singular, fresco, diverso do que já se foi, porque este presente parece idêntico ao passado e não dá motivos para supor que trará um futuro diferente. Então, quando a pessoa se coloca numa rotina muito repetitiva e mesmo embrutecedora, o passado é idêntico ao presente e não há nenhuma margem para se pensar que o futuro será diferente. Então, a pessoa ela não vive no presente, mas ela vive numa espécie de massa indistinta de momentos todos praticamente iguais, né? Isso quando simplesmente não dependem de narcóticos para continuar existindo, drogas lícitas ou ilícitas, né? Alguém negará que o uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, quase sempre está ligado a uma profunda crise existencial que o indivíduo tem? Alguém negará isso? Sempre
Elas estão lá como uma forma de automedicação, ou quase sempre, pelo menos, para um vazio que o indivíduo muitas vezes não consegue nem mesmo identificar, mais ou menos, nem mesmo vislumbrar, né? Mas há mais. À medida que a idade avança, o abismo às nossas costas se torna mais volumoso, o passado se torna mais graúdo, e aquele que se encontra à nossa frente mais rarefeito, menor. A finitude se torna uma perspectiva mais palpável com o lento despontar das fragilidades de mente e corpo. O tempo vai passando e nossa finitude vai se tornando algo cada vez mais presente. E os boletos não param de chegar e a política não para de alimentar os piores espécimes humanos. Aqui estou falando de coisas que são absolutamente sacais e, na maior parte das vezes, desprezíveis, né? E quanto tempo da nossa vida não é ocupado com essas coisas, né? E tudo isto para quê? Qual será o propósito disto? É o que podemos nos perguntar, é o que muitos de nós nos perguntamos, e são perguntas muito preciosas, na verdade, né? São perguntas essenciais. A mais comum das existências de hoje em dia tende a ser um exercício de niilismo, de culto ao nada. As pessoas que se orgulham de não parar nem sequer um minuto sabem que, se o fizerem, poderão dar de cara com o nada. Mesmo entre os que conquistaram algo invejável, não é inusual, não é infrequente, o sentimento de desimportância e vazio. Porque a passagem do tempo é inexorável para todos nós, mortais, se não tivermos um quadro em que situar, em que colocar o que nós estamos vivendo, tudo poderá nos parecer ser, tudo nos poderá nos parecer sem sentido. Aqui a parte talvez mais polêmica do meu texto. Esse quadro só pode ser, a meu ver, espiritual. Aqui a palavra não precisa ser necessariamente tomada na acepção de sobrenatural ou em filiação a qualquer tradição religiosa. De certo, nada tem a ver com nutrir superstições ou coisas do gênero, crendices, né? Devemos voltar a algo mais básico, ao étimo greco-latino, em que pneuma e spiritus designavam o ar que entra e sai por nossos pulmões e nos proporciona a vida. Nos proporciona a vida e também, tendo-se em vista que o oxigênio tem um papel importante no envelhecimento, também nos conduz ao fim da vida. O oxigênio que nos permite viver, que permite a vida celular, que somada dá esta entidade que você é, ou que eu sou, também ocasiona o envelhecimento. É espiritual, em primeiro lugar, a dimensão na qual certos processos naturais e involuntários podem se tornar objeto de nossa atenção. Então, prestar atenção ao seu corpo, aos movimentos, os mais frequentes, os mais comuns, né? É espiritual, logo em seguida, a reflexão sobre as condições especialíssimas que mantêm este planeta repleno de vida senciente. Então vejam que coisa fenomenal é o planeta Terra, quão calibradas e precisas são as circunstâncias e circunstâncias físicas, né, para que a vida seja possível aqui e uma vida senciente. Então, pensar nisto é algo espiritual, né? É espiritual, por extensão, o questionamento acerca de tudo o que nos põe em conexão com a totalidade cósmica, com o todo, né? De que maneira podemos nos conectar com o todo, com o universo inteiro ou com a pluralidade multiversal, né? Talvez, e a possibilidade de um propósito, mais que um propósito bem delimitado, daí decorrente. Então, indagar-se a respeito de um propósito possível é algo espiritual, a meu ver. Na prática, a espiritualidade de que falo consistiria em abrir recessos de contemplação em meio à azáfama da vida ativa. Não é ser um renunciante, né? Permitindo que nossas próprias buscas por afluência ou influência fossem relativizadas pela percepção de algo maior. Assim, colocar o que estamos vivendo num quadro em que isso faça sentido. Isso daria ocasião a que compreendêssemos com profundidade por que fazemos aquilo que fazemos, em vez de somente subsistirmos
ou sobrevivermos, né? Então, ir na direção deste sentido, deste propósito. O adjetivo espiritual, assim, não se oporia a material, mas a termos como maquinal, mecânico, automático. Então, como transcender a mecanicidade da vida? Como transcender o que é repetitivo e impensado? Como tornar a vida mais cheia, mais preenchida? É uma pergunta que vale a pena que você faça a si mesmo, a si mesma. Por exemplo, tomar o momento presente nas mãos é espiritual, porque trabalhamos com a satisfação que podemos tirar de coisas simples, do mero prazer de existir. Somos, deste modo, levados para longe dos mores, dos costumes predatórios que criam desarmonia, além das distrações que só têm por objetivo o esquecimento de nós mesmos. Ademais, uma visão espiritual da passagem do tempo nos incutiria a ideia de que a incerteza com relação ao futuro nada tem de temível ou escandaloso. Faz parte das condições da própria vida, sendo característico da condição humana. Vivemos os momentos um após o outro, tendo controle bastante diminuto sobre as coisas. Epicteto dirá que apenas a vida interior, com os seus movimentos, é algo que está sob nosso controle, né? As coisas, dependem propriamente do infinito nexo de causas e efeitos, né? Se não me engano é uma expressão de Spinoza, da inteligência do cosmos, da vontade de Deus, use-se qualquer outra expressão, da fortuna, dos caprichos da fortuna, que denote o incomensuravelmente grande e complexo, não de nós. Então nós estamos entregues nas mãos de forças incomensuráveis, muitíssimo difíceis de compreender, né? E há um espaço de manobra para o que nos é próprio, sem dúvida, né? Mas também é necessário perceber tudo aquilo que não está sob nosso controle. Marco Aurélio Antonino, imperador romano entre 161 e 180 depois de Cristo, da Era Comum, e adepto da filosofia estoica, falando do melhor uso do presente, fez a seguinte nota de si para si. Estamos falando Meditações 12, capítulo 1. Todas as coisas pelas quais anseias e que procuras por caminhos sinuosos, Marco Aurélio fala de si para si, poderias tê-las desde já, se, por malevolência contigo mesmo, não as negasse para ti, isto é, se deixasses atrás de ti o passado em sua totalidade, se confiasses o futuro à providência, à pronoia, e se procurasses concentrar-te restrita e exclusivamente no presente. O presente é capaz de dar tudo aquilo que você quer, Marco Aurélio, né? Construísses para este presente uma rota na direção da devoção religiosa, né? Rociotes, e da justiça de Caio Sino. Quer dizer, é necessário, de uma certa maneira, uma devoção a esse momento presente, ou a este momento presente, melhor dizendo, e uma devoção à justiça como poder fazer uso deste momento presente para o bem do maior número possível de pessoas, né? Na direção da devoção religiosa, para que tenhas amor pelo lote que foi a ti atribuído. A vida lhe foi dada, e o presente também lhe é dado de maneira contínua, né? Com efeito, esse lote foi a ti destinado pela natureza, ou pelo universo, ou por Deus, ou pela razão universal, como queiram, e tu foste por ela destinado a ele. Na direção da justiça, para que teu discurso seja verdadeiro, para que você sempre fale a verdade, e para que as tuas ações sejam de acordo com a lei, com o nomos, e segundo o valor das coisas, isso livremente e de maneira não intricada e tortuosa. Aqui uma ideia de justiça como também não apenas um benefício social, comunitário, mas também com uma justeza, como uma aderência ou adesão às coisas tais como elas são, para que o seu comportamento seja íntegro, seu comportamento, pelo seu comportamento você demonstre entender quais são as regras do jogo, né? Então, Meditações 12:1, né? Em Velha Roupa Colorida, canção do álbum Alucinação, de 1976, Belchior assim exprime essa necessidade de buscar dentro de si, a cada momento, uma espécie de fonte da juventude. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Eu não vou imitar o Belchior aqui, né? Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo,
que uma nova mudança em breve vai acontecer, né? E o que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer, né? Não vou imitar o Belchior, embora até que saiba, né? Ironia dos tempos, o lirismo do cantautor sobralense de Belchior também faz parte do passado, né? Inclusive o próprio Belchior acabou falecendo, assim como os sonhos da geração de que ele procurou ser porta-voz. Aliás, assim como este texto, composto em sucessivos instantes que já se foram, mas que se transporta como garrafa lançada no oceano até você que o está lendo. O que importa é que Belchior então falava de um anelo, de um desejo profundo que no ser humano jamais morre, o de buscar uma espécie de plenitude no presente, sentindo-se no mais alto de seu potencial, com argúcia, vigor e expansão. E sobretudo com calma, uma tal quietude, como um tigre que só age quando estritamente necessário, mas de modo exato, plástico, como alguém que entende que o passado ficou para trás, estando totalmente equipado para abraçar o futuro, qualquer que venha a ser ele. E isto você só consegue quando abraça o presente, né? Isso é espiritual no grau mais elevado, segundo o meu entendimento. Portanto, apenas caminhe em direção à incerteza, momento após momento. Você saberá lidar inteligentemente com os desafios que a vida lhe colocará. Porque a alternativa é a resistência inútil, medo, lamúrias, imprecações, reclamações, ranger de dentes. E você não é mais uma criança. Muito bem. Foi esse o texto que eu gostaria de lhes apresentar, escrito no começo deste ano. Espero que eu não as tenha feito perder tempo. Espero que aquilo que eu coloquei nesse texto, de alguma maneira, façam vocês refletirem, pensarem. É o que eu tinha a lhe dizer por este vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.